Queridos, é do conhecimento de todo mundo, todos sabem que o mundo de hoje, que as pessoas de hoje têm vivido com valores morais, com valores éticos, com valores humanos decaídos. Falta muita amor nos corações, falta muita honestidade, falta muita bondade, falta olhar para o próximo, um olhar sem preconceito, sem julgamento, valores de Deus, valores do Evangelho, valores que têm sido esquecidos, valores em que a sociedade muitas vezes tem andado na contramão de todos eles. Amém? Nós temos visto isso cada vez mais frequente. Eu não sou dessa geração agora, já tenho uma história para trás, e a gente fazendo um retrospecto, a gente tem visto como a humanidade tem caminhado a passos largos contra aquilo que Deus diz na sua palavra, na Bíblia. E entre muitas características, entre muitas qualidades, entre muitas coisas que a gente tem visto de uma forma rara na sociedade hoje em dia, no mundo, uma das qualidades que estão mais em faltas hoje é a fidelidade, queridos. Repete assim comigo na sua casa: fidelidade. Isso, fidelidade, o ato de ser fiel. Se você olhar aí no dicionário, você vai ver que a fidelidade é o ato de cumprir com os nossos compromissos, cumprir com determinados compromissos assumidos. Amém? E hoje, se você olhar ao seu redor, olhar no seu convívio, né? Das pessoas que você convive, nós não vamos encontrar, temos dificuldade de encontrar fidelidade no nosso trabalho, às vezes entre os nossos colegas, entre os nossos amigos. Sim, fidelidade tem sido visto cada vez mais raro nessa sociedade, até no próprio casamento. A pessoa sobe no altar, um casal sobe no altar, jura, declara, faz votos, e quando sai em pouco tempo, há adultério, há mentira, falta de fidelidade, queridos. E é por falta de se encontrar fidelidade no mundo, nas coisas, nas pessoas que estão ao nosso lado, é que pessoas têm tido dificuldade cada vez mais em serem fiéis e em crerem e acreditarem em alguém ou em algo. Então, até mesmo para mim, até mesmo para você, como a gente não vê fidelidade, nós temos dificuldade em confiar nas pessoas, em algumas estruturas, em algumas coisas, até naquilo que é passado para nós, informações. Os cristãos, queridos, eram chamados de fiéis, amém? Eram chamados de fiéis, eram conhecidos como fiéis, fiéis a Jesus, fiéis à Bíblia, fiéis à palavra de Deus. Mas infelizmente, queridos, muito do que vemos nas igrejas hoje é tudo menos fidelidade. E eu não digo fidelidade ao pastor, fidelidade ao presbítero, fidelidade ao diácono, fidelidade ao líder. Não, queridos, eu digo fidelidade a Deus. A gente vê relacionamentos com Deus que são tão superficiais, que as pessoas, os irmãos, eles não aceitam nenhuma mudança, não se abrem para mudança, não se abrem para conselhos, não se abrem para transformação, não se abrem para deixar um velho pecado de estimação, não se abrem para a verdadeira metanoia, que é a mudança de mente,
transformação de mente. E esses processos têm sido tão difíceis, porque pessoas não têm se aberto para um relacionamento de fidelidade com Deus. E aí você se desaponta com o seu pastor, você se desaponta com o seu líder, você se desaponta com o seu irmão. E isso, queridos, quando a gente vive juntos, em comunhão, dentro da igreja, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, queridos. Mas aquele que não tem um relacionamento de fidelidade, não crê na fidelidade de Deus e não é fiel, após qualquer um desses desapontamentos, pode te fazer desistir de um relacionamento com Deus. E a gente vê pessoas se desviando diante de alguma tristeza, algum desapontamento, se desviando, pessoas irregulares, afastadas dos caminhos do Senhor, pessoas que vão e voltam, como uma balança, queridos, como um pêndulo. O mundo anda tão carente de fidelidade. Mas se existe uma qualidade, uma das grandes qualidades que definem o nosso Deus, é a fidelidade. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Você pode dizer aí na sua casa: meu Deus é um Deus fiel. Você pode repetir para a pessoa que está ali do seu lado: meu Deus é um Deus fiel. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga aí, galera, está aqui. Levitas, galera do som, galera do vídeo. Deus fiel. É uma qualidade que define Deus. E alguns não entendem isso, e outros se esquecem disso. Nós começamos o nosso culto hoje lendo o Salmo de número 27, no versículo 10, que diz: porque se o meu pai ou minha mãe me desampararem, em algumas linguagens diz: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Deus é fiel, queridos. Quero que você entenda nessa noite que Deus é fiel apesar das circunstâncias. Deus é fiel apesar da sua fraqueza. Deus é fiel apesar da sua limitação. Deus é fiel, queridos. Amém? Mas apesar da nossa infidelidade, muitas vezes, o nosso Deus é um Deus que valoriza um relacionamento conosco, pautado na fidelidade. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus é um Deus de alianças. Repete assim comigo: alianças. Deus é um Deus de alianças. E a gente vê isso na palavra de Deus. A gente vê alianças no Éden. A gente vê alianças com Noé, alianças com Moisés, alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó, alianças com Davi, alianças com Salomão, alianças com Jesus, que foi fiel, fidelidade, que foi fiel até a morte, morte de cruz. Amém, queridos? E quando uma aliança se estabelece, ela é palpada, ela é firmada no princípio da fidelidade. Amém? Quando uma aliança, ela é estabelecida no altar de uma igreja, ela é estabelecida diante de votos de fidelidade. Não é assim? Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na abundância, na escassez, na saúde, na doença. Não é assim? Mas até o povo de Deus, nesses tempos, tem se esquecido desse princípio. Amém?
até o povo de Deus tem se esquecido de quanto Deus é fiel e não tem tido um relacionamento palpado na fidelidade. Eu quero te pedir para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, queridos? Amém? Amados, aqui nós vemos uma passagem, algumas Bíblias. Eu não sei se na tua Bíblia aí onde você está, se você tiver na Bíblia escrita, você vai ver que em algumas palavras, algumas Bíblias têm um título antes de uma certa passagem. E aqui tem escrito antes dessa passagem: a aliança do Senhor com Salomão. É o título dessa passagem. Aqui Deus chega para Salomão e diz: Salomão, eu vou estabelecer uma aliança contigo, assim como eu fiz com teu pai Davi, o homem segundo o meu coração. Vou estabelecer uma aliança contigo, e essa aliança, ela depende de uma fidelidade de ambas as partes. Deus é fiel, mas Deus pede de nós fidelidade, amém? E o interessante aqui nessa passagem, que eu quero que você preste atenção, o interessante aqui nessa passagem, é que no meio da aliança, no meio dessa palavra entre Deus e Salomão, Deus prevê tempos difíceis, queridos, tempos ruins. Se eu cerrar os céus, se vierem os gafanhotos, se a peste vier entre o meu povo, é como os votos no casamento, queridos. A fidelidade e a aliança, ela transpõe os tempos ruins, ela é fiel até o fim. E na saúde, na doença, né? Na alegria, na tristeza, amém? Na fartura, na escassez, tempos bons e tempos ruins. Existem cristãos, existem crentes nesses dias que a fidelidade com Deus está só nos tempos bons. Mas ao mesmo tempo que Deus prevê tempos ruins, Deus dá a chave para acessar o favor de Deus. Está escrito aqui: viriam os gafanhotos, escassez de chuva, peste entre o povo, mas a chave para o favor de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E a primeira coisa que eu queria chamar atenção aqui nessa passagem, quando Deus diz, nos dá a chave para o favor de Deus, e Deus começa no versículo 14 dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, queridos, nas mãos de quem
está a chave para o favor de Deus nos tempos de pandemia, nos tempos de ruins, nos tempos de escassez, queridos? Nas mãos de quem está o favor de Deus? Nos governantes? A saída para tudo isso, o favor de Deus, a mudança de todo o cenário, está na mão dos governantes, está na mão dos grandes líderes, está na mão da ciência, está na mão da OMS, está na mão do presidente. Com quem está a chave que possibilita mudar e transformar toda a situação, por pior que ela seja, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa nação, no mundo inteiro, na igreja, no povo do Senhor, naqueles que se chamam pelo nome de Deus, nos eleitos de Deus, em mim e em você aí na sua casa. A chave e a capacidade para mudar tudo isso, através de nós, é nosso dever, é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Amém? Você entende isso aqui nessa noite, queridos? A gente vê pessoas esperando em outros recursos, homens grandes, mulheres de Deus, grandes ministérios, você na sua casa, reprimido, esperando em recursos humanos, queridos, e a igreja muitas vezes adormecida. Cadê a voz profética da igreja? Cadê a voz que libera o sobrenatural? Cadê a oração com poder? Cadê a oração do povo que se chama pelo nome do Senhor, que é capaz de mudar toda a situação? Mas nós vemos que Deus, aqui nessa passagem, além de nos dizer qual é a nossa responsabilidade, como igreja do Senhor Jesus, Deus também dá a cartilha, Deus dá os passos, Deus dá a maneira. Perceba, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, amados, perceba que antes de orar, Deus nos orienta a nos humilharmos. Se humilhar, queridos, me humilhar. Em Tiago capítulo 4 versículo 3, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Se você tem soberba, orgulho, altivez, vaidade, existe resistência na sua oração, queridos. Você não vai acessar o favor e a chave de Deus. Se humilhar e orar. É possível então? Será que é possível então você orar sem se humilhar? Né? Faço essa pergunta para você nessa noite, para aqueles que estão conosco aqui nessa noite, os irmãos que estão aqui conosco aqui presencialmente também. Nós estamos obedecendo todos os decretos que as nossas autoridades têm estabelecido aqui, todos eles, literalmente. Mas é possível, eu te pergunto hoje, pergunto a vocês, é possível orar sem humildade? É claro, queridos, é o que muitas vezes nós temos feito. É a oração do publicano aqui, publicano e o pecador, onde o publicano se justifica diante de Deus,
como se já restasse justificado pelas suas ações. Orar sem se humilhar significa orar sem depender de Deus, sem depositar em Deus toda a esperança, sem deixar de lado a sua independência. Muitos têm feito hoje a oração iFood, né? Oração Uber Eats, né? É aquela oração que para você Deus é um motoboy, queridos. E você ora e você despeja em cima de Deus tudo aquilo que você quer, e a sua oração acaba ali, queridos. E eu pergunto a você, cadê a fidelidade, cadê o relacionamento? É possível sim, orar sem se humilhar, e essa oração não passa do teto, queridos. Mas Deus nos dá a cartilha aqui, falando para Salomão. Deus dá o caminho das pedras, como se diz. E a humildade, a verdadeira humildade da igreja, sua, minha, nos tempos de hoje, é reconhecer que só Deus pode exterminar uma pandemia. Só Deus pode acabar e reverter todo o cenário, queridos. Não só esse cenário, mas o cenário daquilo que você está vivendo na sua vida aí. Eu não sei qual é a sua luta. Mas se Deus não tem sido o seu primeiro recurso, queridos, está na hora de você se humilhar e esperar em Deus. No meio dessa pandemia que a gente tem vivido aí, um vírus doido, onde o controle sai de toda mão humana, nós vemos nações poderosíssimas se curvando diante de um vírus invisível. Nós vemos contradição dentro da medicina, protocolos que indicam isso, protocolos que existem aquilo, a ciência brigando com as evidências clínicas, confusão. Onde está depositada a tua esperança e a tua confiança, queridos? Será que mesmo em tempos onde você não sabe o que vai acontecer, o que fazer, onde está a sua segurança? Será que você tem crido num Deus fiel? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na cloroquina, outros na vermectina, e outros confiam no Senhor, amém? Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, busca o Senhor de todo o teu coração, queridos. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Busque, busque, busque até achar. Se você está passando um deserto, queridos, você tem que cavar mais fundo. A água está lá embaixo. Existe um lençol freático, existe abundância, mas você precisa cavar. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, queridos. Às vezes você tem vivido algo na sua vida que é uma consequência daquilo que você tem feito. E Deus nos livra da consequência, queridos. Deus é um Deus que perdoa, mas nós assumimos a consequência daquilo que nós fazemos. Por isso você precisa se converter dos seus maus caminhos, daquilo que você tem feito de errado, daquilo que muitas vezes você sabe que está errado e não se abre, né? Escuta a voz de Deus e finge que não escuta. Deus te fala uma coisa e você faz outra. Pecadinho de estimação, consequências, queridos. Se convertam dos seus maus caminhos. Igreja, povo de Deus, é uma parte da chave para que Deus nos dê poder como igreja, a autoridade para declarar e fazer o sobrenatural, ligar na terra, ligar no céu.
e se converter dos seus maus caminhos, então, essa é a parte de Deus. Perceba que Deus aborda um lado da fidelidade, um lado da aliança, e agora nós vemos a parte de Deus nisso tudo. Se, condicional, se, quem, eu, você, o povo que se chama pelo nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter do seu meus maus caminhos, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus, queridos. Quanta gente reclama hoje em dia que não ouve a voz de Deus. Ah, mas Deus está em silêncio. Eu tenho orado e Deus não me dá uma direção. Eu tenho buscado, tenho pedido sinais, e Deus não fala comigo. Nem nas pregações eu ouço as pregações e Deus não fala comigo. Existe a sua parte, amém? Você precisa buscar esse Deus. Você precisa, está aqui a cartilha, o fluxograma. Muitos podem preferir chamar assim, para que a sua oração ela seja ouvida, e para que você ouça a voz de Deus e respondida. Amém? Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. É missão da igreja, queridos. Minha, sua. Daqueles que são o povo do Senhor. Daqueles que se chamam pelo seu nome, pelo nome do Senhor. Sou eu, é você que está aí me assistindo. Que você entenda que você faz parte disso. Que existe uma responsabilidade em nós como igreja. É missão da igreja. E nós, só nós, através da nossa oração e humilhação e de buscar a Deus e do arrependimento, está sobre nós, está conosco, depositada em nossas mãos a chave para o favor de Deus. A chave para que Deus mude qualquer circunstância e qualquer cenário. Eu e você, a igreja de Jesus aqui na terra. Seja fiel a um Deus fiel. Preserve o princípio da fidelidade e creia que Deus é fiel até o fim. Faça uma aliança com o Senhor em todas as áreas da sua vida. Se renda com humildade diante do Senhor. Se conserte, se arrependa. Essa é a mensagem para a igreja nessa noite. Quer acessar o favor de Deus? Quer mudar as circunstâncias ao seu redor? Quer ouvir a voz de Deus? Busque a Deus. Se humilhe. Ore. Se converta. Se arrependa dos seus maus caminhos. E a tua oração vai mudar as circunstâncias. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é bom em todo o tempo. Na escassez, na luta, na batalha. Deus é bom e Deus é fiel. E assim a tua oração vai romper o céu.
E assim nós podemos mudar todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém? Recebe essa palavra nessa noite aí no teu coração. Estabelece um altar de oração, de adoração dentro da sua casa. Se você está isolado, se você está dentro de casa, em home office, se está mais tempo dentro de casa, faça um devocional, um culto doméstico, chama a sua família. Mas entenda que nós temos um papel como igreja. E esse papel, diante de uma aliança com Deus, assim como foi com Salomão, depende de posicionamentos nossos. Mas na nossa chave está a chave, na nossa mão está a chave para a vitória. Vamos louvar e adorar o Senhor. Se nessa noite você tem tido dificuldade para ouvir a voz de Deus, ou mesmo você se identificou achando que você tenha tentado outros recursos, você tem buscado outros recursos, a fidelidade é um princípio, é uma qualidade que tem estado escasso na sua vida, assim como tem sido no mundo. Deus te chama a voltar. Escute a voz de Deus nessa noite, assim como Deus falou com Salomão. Que essas palavras que foram ditas a Salomão, talvez você esteja num tempo de fartura, assim como Salomão estava, um templo suntuoso, muitos recursos vindo das vitórias bélicas de Davi. Mas Deus prevê tempos de escassez, tempos de lutas. E nesse tempo, queridos, você conta com Deus que é fiel, que não nos desampara. Se renda, se humilhe, busque a Deus, e Deus se revela. Estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar, tudo que tu és, você me libertou. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e que posso te dar,
tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. E o teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Nós confiamos num Deus de amor. Nós confiamos num Pai que é bom. Nós confiamos num Deus fiel. Existem muitas pessoas aqui nessa noite que às vezes têm ido na igreja e você tem comparecido, você tem buscado a Deus aí na sua casa, você tem lido até a Bíblia, mas você ainda não teve a oportunidade, nem se abriu para uma aliança com o Senhor. Numa aliança que precisa de fidelidade de todos os lados, de ambos os lados.
Talvez você já tenha uma caminhada com o Senhor, 10, 20, 30 anos, um título dentro da igreja, mas o teu relacionamento não tem sido pautado em fidelidade. A tua aliança foi rompida da sua parte. Mas hoje é a noite de reconexão. Hoje é a noite de restauração. Hoje é a noite de renovação das alianças. Hoje é a noite de estabelecimento de um relacionamento em fidelidade. E se esse é o teu caso, se você sente isso no teu coração, se você quer realmente essa aliança em fidelidade com o Senhor, levanta a sua mão no lugar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse culto nessa noite. Levanta a sua mão e repete comigo essa oração, que diz assim: Senhor, nesta noite, eu entendo que o Senhor é um Deus de amor. Eu creio no teu amor. Me perdoa, porque nem sempre tenho sido fiel. Às vezes o meu orgulho, a minha vaidade tem me afastado de ti. Mas nessa noite, eu quero firmar a minha aliança contigo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te entrego a minha vida. Te entrego a minha vida nessa noite, para viver os teus sonhos, para viver os teus planos, porque eu creio no sacrifício da cruz, através do qual eu sou perdoado. Eu acesso o teu amor. Eu acesso o teu perdão. Eu acesso a tua graça. Nessa noite. E mais uma coisa te peço. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Eu reafirmo nessa noite a aliança que tenho contigo, de fidelidade no tempo bom e no tempo ruim. Amém. São em tempos como esses, queridos, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez, em tempos de cenários desfavoráveis, que Deus pede a manifestação dos seus filhos. Esse dever e a chave para exercer a palavra de Deus e a oração com autoridade está sobre as nossas mãos, está sobre a minha mão, sobre a sua mão. Por isso, maridos, sacerdotes de casa, abram suas bocas com autoridade dentro das suas casas. Esposas, fiéis, intercessoras, liberem as palavras proféticas dentro das suas casas. Estabeleçam um altar de adoração como igreja. São nesses tempos em que as igrejas estão fechadas que nós vemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os cultos presenciais não acontecem, mas a igreja de Jesus Cristo está viva, mais do que nunca. E Deus chama o seu povo, aqueles que se chamam pelo seu nome, para jejuar, para orar, para levantar um clamor, para declarar, para profetizar, para liberar as palavras de Deus e os decretos sobre essa terra. Eis a chave que move o reino dos céus, queridos. Nessa noite, entenda esse conceito, porque nós cremos num Deus que é fiel. Aleluia. Você pode declarar nessa noite que Deus é fiel. Você pode declarar crendo em todo o seu coração. Você pode declarar para que algo se modifique na sua vida nessa noite, o teu relacionamento com Deus, porque o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre.
O amor de Deus dura para sempre, porque Deus é fiel. Oh! Dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Desperta a igreja do Senhor Jesus. Acorda, igreja. Está sobre nós a responsabilidade de orar e de mudar o cenário de tudo que tem acontecido. Eu declaro nessa noite uma palavra profética sobre a sua vida, de restauração do altar de Deus, restauração de um relacionamento em aliança, em fidelidade com o Senhor Jesus, estável, onde você escuta a voz de Deus, onde a tua oração tem um peso de autoridade, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, para mudar tudo aquilo que Deus quer mudar na sua casa e na sua vida. Levanta-se, restauração, restituição, shalom, restituição, shalom, restituição, restauração sobre a sua casa e sobre a sua família. E levanta, igreja! Oh! Recebe aí na tua casa. Teu amor dura para sempre. Dura para sempre. Mesmo com todos os dons, permanece o amor, queridos. Nós descansamos no amor do Senhor nessa noite. Um Deus que é bom, amoroso e fiel. Amém? Você pode declarar isso na sua casa? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Nós te adoramos nessa noite e te glorificamos nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Repete assim comigo nessa noite. Levanta sua mão aí onde você está na sua casa e repete assim comigo: se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. mas eu não serei Você atingido. percebe que tudo isso que você está declarando hoje é a fidelidade de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida? Então declara também assim: eu creio Eu creio que eu e minha casa, que eu e minha casa, que eu e toda a minha casa eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Oremos juntos nessa noite. Dá a mão para a pessoa da sua família que está do seu lado. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. E vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus na sua casa. Levanta a sua mão aí na sua casa. Que a graça, a unção, comunhão, as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês vivam um novo tempo de um relacionamento crendo na fidelidade de Deus, confiando na fidelidade de Deus. Que possamos acessar o favor de Deus como igreja. Essa chave está na sua mão, essa verdade está na sua mão, esse chamado está na sua mão como igreja. Precisamos exercer
esse chamado que está sobre as nossas mãos, sobre a nossa responsabilidade. Amém? Que você viva o sobrenatural de Deus, que você viva os planos de Deus e que você acesse na plenitude tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, através desse código, através desse segredo. Amém? Receba aí na sua casa. Que Deus te abençoe, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, que Deus te guarde, que Deus cuide da tua família, que Deus te blinde contra qualquer doença, porque nosso Deus é um Deus bom, um Deus fiel, amém? Que jamais falhará, aleluia. Eu te abençoo nessa noite, fica na paz do Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus. Colocar minha fé em ti, caminhar sem olhar. Eu creio e confio em ti. Vacilar, não vou temer, vou crer. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minha mão, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vacilar, não vou temer, vou crer. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Deus abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração.